Olá, pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui com essa galera interessante. Hoje sou eu que faço a abertura, tenho que apresentar todo mundo de novo ou não precisa? Eu acho que não é necessário. Não precisa. Agora que a gente é famoso. Isso. Agora que a gente tem vários ouvintes, então isso é importante. Hoje, o que a gente vai falar? Hoje nós vamos falar sobre a sociedade da performance. Que aí entra a sociedade do cansaço, a sociedade do consumo, a sociedade do espetáculo, porque uma coisa está ligada à outra. E tem várias dicas bacanas que a gente vai dar hoje, e a gente pode começar já com um dos livros, que é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um filósofo chinês, que escreveu em 2010 na Alemanha e foi publicado aqui no Brasil em 2015. É um livrinho que tu lê em um dia, ele é bem fininho, uma capa lilás, né? E bem fininho, mas que tu fica pensando meses sobre aquilo. Então, vamos começar aí com o que é performance. Como fica... Pera, deixa eu... Tô fazendo a abertura. Aí, botei aqui, o que é performance? Eu já ia começar com uma provocação, se vocês estão se sentindo cansados. Pera, antes da provocação, tem que falar que tem vários tipos de performance. Tem a performance artística, que daí dei uma olhadinha aí no dicionário, que muitas pessoas já nem usam mais o dicionário, né? Mas a performance artística, podem pensar, por que performance artística? Lembra do K-pop? Quem não conhece vai pesquisar o K-pop aí, quantos suicídios tem, quantas exigências de contrato, sociedade do mundo do trabalho, né? Da performance do mundo do trabalho que a gente vive, e performance social, que daí entre as redes sociais, entre o narcisismo, que tu falou que a gente vai conversar sobre hoje, avaliação, autoavaliação, mais um dado aqui para depois entrar com a tua provocação. Eu estava pesquisando, isso sempre tem dados maiores nos Estados Unidos, porque tem um controle maior, investimento maior em pesquisa, não sei como é que está agora, mas em 2021, 2022, 17 mil pessoas morreram em função de analgésicos. Exatamente. Parece que não é muito, mas são pessoas que tomaram remédios para dor sem precisar. Por motivos de recreação, por outros motivos de efeito. E quantas pessoas hoje em dia estão tomando, e que a gente conheceu também no nosso doutorado e tudo mais, e no trabalho muitas vezes, que tomam remédio para dormir, outros para acordar, outros para pensar, outros para amar. Então, tu tem que bater meta o dia inteiro, chega em casa também tem que bater meta. Porque se não bater meta, alguém sempre vai reclamar. Então, vai lá, Ricardo. E a provocação era essa, né? Se vocês estão se sentindo cansados. Né? O tema da sociedade da performance, ligado à sociedade do cansaço, à sociedade do espetáculo, como bem a Adri disse, né? Nos atinge, né? E a função do debate é exatamente essa, né? Por estarmos todos nessa sociedade de muita exigência, nas várias esferas da nossa vida, né? Particular, trabalho, social, a pergunta é quem não se sente cansado, né? Ou quem não se sente exausto ou com aquela sensação de que não dá conta das coisas, né? De tudo que tem para fazer. Eu me sinto. Mas eu não estou sozinho, né? Tem uma pesquisa de 2013 que diz que 98% dos brasileiros se sentem cansados fisicamente ou mentalmente. Então, eu faço parte da maioria, né? Eu não sei quem são os 2%. Possivelmente são os 2% de crianças de 0 a 6 meses, né? Então... Do restante da sociedade, provavelmente tá aí. E é interessante ver que não só as pessoas estão cansadas o tempo todo, como se convencionou que as pessoas precisam estar cansadas o tempo todo. E se você não está cansado, você não está trabalhando muito mais do que deveria, não está fazendo muito mais coisas do que deveria, isso é de alguma maneira reprovável. Então, além de tudo, tem a pressão para que você esteja cansado, porque senão você é preguiçoso, ou não está levando as coisas a sério, ou não está produzindo. Se né? tu tem, sei lá, 1 hora ou 2, né, de ócio, né? Já diria o Domênico de Masi, né? Se tu tem 1 hora ou 2 de ócio, alguém já vai te rotular, vai dizer, vida boa, né? Preguiçoso. Preguiçoso. Tu sim, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Quer dizer, como se isso fosse realmente uma coisa indesejada na sociedade, né? Indesejado. O Jordano falou de alguns estereótipos, né? E tem as frases também de afirmação, assim, dormir é para os fracos, né? Sim. Então, se tu tá cansado e tu quer tirar com aquele cochilo a mais, não, né? Dormir é para os fracos. Os fortes, aquilo que a Adri falou, vão tomar um remédio e vão aguentar, né, mais uma horinha ou 2 de jornada. É a positividade tóxica que a gente estava falando lá no primeiro encontro, né? E... Tu consegue acordar que nem uma guia de excursão, assim? Eu vou acordando devagar, eu vou engrenando depois de umas 2 ou 3 horas, não sei como vocês são. Eu acordo depois do café. Eu se não tomo café pela manhã, não sei o que aconteceu antes do café. Assim. A xícara do café, o dia começa ali. Depois. Eu, na realidade,
eu acho que eu tenho muito essa questão da autoexigência, como vocês também têm, mas essa questão, muitas vezes, da comparação, que é da questão límbica, que o Rafael falava, né? E que a psicologia trabalha, que não é a nossa área, a psicologia. Mas essa questão da autocobrança bom, todos os livros, quando eu tive minhas filhas também tinha comprado todos os livros de como criar meninas, de como criar uma pessoa melhor. Eu fazia estatística de que lado do seio a Clara mamava mais, quantas vezes trocava... Não, sério, trocava fralda. Então, o que acontece? Muitas vezes isso do cérebro límbico, que é... Só batendo. Que a gente sente aqui, sabe quando dá aquelas borboletas que a gente sente no estômago? É isso, aquele frio na barriga. Então, muitas vezes, um cheiro que te puxa, como se te pegasse assim, e tu não tem controle da tua consciência para onde é que ela vai. A comparação é a mesma coisa. Então, muitas vezes, essa questão da gente ter esse tempinho para nós, eu vou ficar sem fazer nada. Não, mas o que vão falar? Alguém vai saber. Para eu fazer a unha, gente, aquela que expõe a vida, né? Para eu poder fazer a unha, que eu falei, não, eu tenho que fazer a unha porque vou gravar o vídeo e tal, a unha toda quebrada, faz não dá. parte da performance feminina. Né? Exato, e muitas vezes tu não consegue fazer a unha, mas daí tem que sair no horário de trabalho. E daí tu vai dizer o quê? Tu vai dizer, eu fui fazer a unha, mesmo que seja meia horinha, vai soar como uma pessoa que não está comprometida. E ao mesmo tempo, isso gera o quê? Quando a gente se aposenta, né? A questão da utilidade. Então, agora nós somos úteis. Sim. Quando a gente se aposenta, vem aquela questão da inutilidade. Mas será que a gente está no mundo só para trabalhar? Será que a gente está no mundo só para dizer, eu fiz isso, eu estou fazendo aquilo, eu faço, eu entrego? Olha que interessante, né? Tu citou aí o livro, né, da Sociedade do Cansaço, né? Tem, basicamente, vamos arredondar aqui uma década. Mas tem outras inspirações, né, literárias que vêm antes, né? O Guy Debord, né, que era um sociólogo francês, escreveu lá em 67 A Sociedade do Espetáculo, 1967. E as coisas estão intimamente ligadas, né? O que ele dizia, né? Ele disse, bom, que a gente, na verdade, não vive a realidade como ela é, mas uma realidade que nos é apresentada, né? Então, tudo é espetacularizado. Olha que palavra difícil. Né? Ou seja, cores, sons, gestos cênicos, né? A teatralização da vida. Então ele começou a falar isso, pessoal, há 50 anos, quase 60 praticamente. Sim, né? Antes do Instagram. Antes do Instagram. É um visionário. É um visionário. Que eu estudei isso na faculdade de comunicação, imagina. Isso. Né? E aí o que ele diz assim, olha, na verdade a gente hoje é o quê? Né? A gente é mais a nossa imagem do que o eu real. É aquilo que a gente projeta, né, da nossa vida, porque, vamos lá, a gente está se retratando em todos os momentos, né? Ao acordar, no trabalho, na academia, nos filmando no trânsito, que é extremamente perigoso. Né? A gente prefere correr o risco do acidente a não responder a mensagem ou não filmar o nosso trajeto, por exemplo. Né? Quem levanta mais cedo e treina mais cedo, então tem o melhor corpo, né? E quem vai para casa mais tarde e dorme menos, então é mais produtivo, né? E eles já questionavam isso há 60 anos, né? Quer dizer, essa é a vida real ou é a vida realmente que estamos sendo, né, todos inseridos, né, em maior ou menor grau a mostrar? Né? Nós sentimos uma necessidade alta de mostrar as privacidades da nossa vida. Sim. Então, às vezes, como se a gente fosse muito importante, né? É aquela selfie, às vezes, dentro do quarto, assim. Aquela selfie no sofá, vendo... Despretensiosa. Despretensiosa vendo filme. Mas é de mostrar esses momentos, assim, mais íntimos. Que 20 anos atrás era... A gente não compartilhava nada. A gente começou com aquela moda de compartilhar o prato que ia comer. Perfeito. O Instagram no começo era um grande menu, né? Você sabia que todo mundo almoçava. Marca de restaurantes, publicidade gratuita. E aí isso foi evoluindo para agora mostrar, talvez as pessoas tiram um selfie, já vi, né? Desculpa, mas tem gente que tira selfie assim, tipo, claro, daqui para cima, sem mostrar nada demais, mas tomando banho. Tipo, sabe, é o tipo de... Eu não preciso saber que você está tomando banho agora, entende? Olha que loucura. Mas as pessoas têm essa necessidade de mostrar. Vocês já repararam, quer dizer, tá numa certa modinha, né? As coisas bem... A filmagem das reuniões empresariais. O cara vai fazer uma reunião com a sua equipe para avaliar indicadores, enfim, ele bota para gravar, bota lá em time-lapse, né? E acelerado, filmando. Hoje, reunião da avaliação de indicadores aqui. Cara, isso sempre foi feito nas empresas. Sim. Qual é a empresa que não faz reunião, né, de avaliação? Por que isso tem que ser... Eu já filmei a reunião de coordenadores da FSU. Mas depois tu usa a inteligência artificial também para fazer o resumo. Mas sabe o que eu sinto? Parece que a gente tem que viver o extremo de tudo, entendeu? Uma vida tranquila de acordar de manhã, tomar seu café, levar as crianças para a escola e trabalhar. Tudo
equilibrado tá difícil, por quê? Porque tudo é super faturado. Aí, agora entrei no Instagram de novo, né? Não publiquei nada. Mas isso faz falta para... Isso é admirável, tá? Não, mas isso faz falta para vender cursos, porque as pessoas dizem, cadê eu? Tu não existe, não sei o quê. Eu digo, não, existo e tal, mas eu cuido do Insta da firma. Ao mesmo tempo que... Da firma, ao mesmo tempo que quando eu entro no Insta, cara, eu fico deprimida, mesmo sabendo que aquilo é uma ilusão. Tu entende? Porque é sempre o máximo. Se tu for assistir novelas, se tu for assistir série, nada é vivido como na realidade é. As pessoas parecem que precisam sentir sempre a flor da pele. Ninguém vive assim. Se a gente vivesse assim... Pensa viver apaixonado a vida inteira. Ia morrer, ia se matar, ia morrer no trânsito, ia... né? Olha que louco, tu comentou lá no primeiro, né? É remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para vários tipos de desempenho, né? A gente fala, né, que muitas vezes essa comparação excessiva que às vezes nos trouxeram, né? Elas nos levam a que a gente estuda lá em comportamento do consumidor, lá na faculdade, a transcendência, né? O que é a transcendência, né? É viver uma vida que não é tua, né? É viver a vida do ator, é viver a vida do modelo, é viver a vida do executivo top, né? Ou seja, se eu não faço, ou se eu não ajo pela imitação a partir do modelo, eu sou menor. Sim. Né? E aí eu disse fora do ar que eu ia fazer uma provocação hoje, não sei nem se é a hora, é perigosa a provocação que eu vou fazer, mas esse é o momento. Especialmente pode ser uma impressão minha, tá? Porque todo mundo em maior ou menor grau está se mostrando demais. Mas eu vejo principalmente na questão estética do exercício físico, as mulheres estão assim num nível de frequência de exposição nas redes muito forte. E aí um questionamento fácil, até tem uma componente, né, mulher na mesa. As mulheres não estão se sentindo mais pressionadas do que nunca. Quer dizer, isso não joga contra, né, aquilo que as mulheres dizem, a mulher sempre foi pressionada, a mulher sempre foi exigida, mas será que elas não estão propriamente ajudando, né, por meio dessa comparação, dessa performance excessiva? Questões assim para a gente debater. Essa pergunta é relevante e faz a gente refletir. Ao mesmo tempo que será que é a mulher se comparando com outra mulher ou é uma exigência da sociedade? Eu fui atender um cliente e ele tinha se separado há 13 anos. E vou ligar com o que eu vou falar. Tinha se separado há 13 anos e estava bem, saindo com algumas pessoas e tal. E ele só ficava, ele tem 60 e poucos anos. E ele só fica com meninas abaixo de 30. Então, o que acontece? É a sociedade da performance. Como eu, uma pessoa de 50 anos, vou ter o mesmo corpo que eu tinha aos 20? Não tem como. É como uma escada rolante. Para te ficar no mesmo lugar, só que descendo e tu tá subindo. Para te ficar no mesmo lugar, tu tem que malhar mais, se cuidar mais. Ao mesmo tempo que todos esses procedimentos estéticos não vai voltar até a pele do passado. Só que quanto mais a gente se expõe nas redes sociais, mais exigência, mais comparação vai ter e mais a gente reforça esse posicionamento. E agora eu quero ver vocês, aí, né? homens. Reforçar o posicionamento, né? E homens, porque as mulheres dizem, as mulheres se vestem para as outras mulheres. Não é real, porque eu não vou ficar comparando o meu corpo com outras mulheres, não vou ficar no espelho olhando, ou não vou ficar... Claro, dependendo das preferências, é claro, né? Mas não vai ficar no mesmo quarto com outra mulher comparando os corpos. É que eu acho que a gente não faz necessariamente isso para outra pessoa específica ou para um grupo de pessoas específicas. Faz sempre pro geral, pro social e para você, porque você sente a necessidade de. E a provocação que eu levanto é, tu falou, a gente tem que então meio que correr para cima uma escada rolante que está descendo para baixo, né? E precisa, será? Ou tipo, tem alguma coisa errada com o corpo ficando mais velho? Chega aos 50 que eu vou te dizer. Se eu tivesse 40, eu ia responder diferente. Não, eu fico indignada com isso, sabe por quê? Me indigna comigo mesmo. Porque assim, ó, eu tô assumindo os fios brancos. Daí fui no salão e daí me disseram, não, tu não vai assumir os teus fios brancos, né? Então, vamos botar umas luzes, porque ainda não tá. Mas é assim, não é só se aceitar. Eu malho, porque eu quero ficar bem na velhice, eu quero manter o corpo, quero que as minhas roupas sirvam. Ao mesmo tempo... Mas uma coisa... Então isso, mas tu ter motivos de saúde, motivos assim... Não só isso também, eu quero me sentir bonita, quero que os outros me olhem. Não, mas olha que legal, tu não posta isso. Porque eu te sigo no Instagram, e a gente segue, tu não posta isso, eu acho isso admirável. Tu entendeu? Parece que tu tá na contramão da história, né? Quer dizer, tu vive aquele momento pra ti. Eu gosto de malhar, eu quero me sentir bem, eu quero estar... né? Eu acho admirável, assim, as pessoas que conseguem viver uma vida mais low profile, sabe? Eu acho que é uma questão de atenção.
Ó, o nosso amigo agora vai sair para uma audiência, logo vai estar voltando. É a performance, né? É a performance. Ele não está descansando. A gente promete que ele não está descansando lá fora. Exatamente, ele não está descansando, ele não foi ao banheiro, ele foi numa audiência. E não é porque a gente está falando sobre isso que a gente não sofre disso, né? Exato, Mas me parece que esse fenômeno da pessoa se expor assim é ao mesmo tempo uma busca de validação, e aí eu concordo com o César que não é a validação de um grupo ou de uma pessoa específica, é uma validação meio que geral, e quando isso acontece nas redes sociais, a pessoa tem aquele feedback imediato das curtidas, dos comentários, e isso gera uma reação química no cérebro também, então vai gerando o rush de dopamina, e isso é um processo viciante. Então a pessoa fica viciada em dopamina e precisa de mais. Mas ao fazer isso, ela automaticamente aumenta a pressão sobre as outras pessoas também. Sim. Porque ela está colocando ali mais a contribuição dela. Olha o que eu fiz hoje nesse peso todo. Alguém vai ver aquilo que ela fez e também vai se sentir pressionado ou pressionada a mostrar também. Então é uma coisa que, se a gente para pensar, parece um pouco patético se tu olha de fora assim, meu Deus, é que nem a pessoa, eu não estou especificamente falando das pessoas na academia, mas a pessoa que posta, exemplo, né? a pessoa que posta fotos, sei lá, no escritório às 6 da manhã e escreve lá, meu lugar favorito, como eu amo isso que está acontecendo. Cara, você olha aquilo, você sabe que é patético, é óbvio que é mentira, mas a pessoa tem que fazer isso porque aí vem a validação. E ao mesmo tempo ela reforça que estar no escritório às 6 da manhã é uma coisa que a gente precisa querer. E que se você não está no escritório, você está perdendo tempo. Porque ela bacana, tá? Assim, tudo é preciso, né? É preciso estar bem com o corpo, é preciso estar bem no relacionamento, é preciso amar o trabalho, quer dizer, forçadamente é preciso amar o trabalho. Né? Quando tu diz assim, 6 da manhã, ninguém ama o trabalho às 6 da manhã. Sim. Por mais que as pessoas digam, eu amo, esse cara tá louco, esse cara tá mentindo. Né? O córtex, né, que é a parte racional, ele levanta tarde, isso é biológico. Ele acorda tarde pro trabalho. Tu até pode acordar fisicamente falando, botar o despertador às 5, às 6, o teu racional vai começar a funcionar 2 ou 3 horas depois. Né? Então, quando tu quer começar no pique total, então tu já não toma mais o coffee, tu toma o super coffee. Sim. Tu entendeu? Tu toma o termogênico, tu toma porque o teu biologicamente o córtex não quer trabalhar cedo. Até se vocês puderem me ajudar, porque eu não sei o que é isso. Eu ouço falar, tem o super coffee, tem o bulletproof coffee. Cara, é meio que café misturado com cavalares de cafeína. Eu já tomei tudo isso daí e larguei de mão. O super... Fica pior, fica down. Porque pra mim dá efeito contrário. Só que o super coffee, assim, pra ti, era um café que faziam no Vale do Silício, com leite de coco, com cúrcuma, outras coisas. Mas com o tempo tu acaba enjoando, na realidade. Sim. E é um efeito placebo também. Uhum. Muitas vezes isso não funciona tanto, mas o efeito placebo faz funcionar. E esse efeito placebo também é a questão que eu trabalhei no doutorado, na questão de autorresponsabilidade, sabe? De ser autonomia com responsabilidade. Ah, tu é o chefe de tu mesmo, né? Empreendedor. Então, o empreendedor, quando a gente fala da sociedade e volta para a sociedade do cansaço, lá tem uma parte que o filósofo fala, e que do Foucault, que era uma sociedade da disciplina, né? Uma sociedade da disciplina. Beleza. Ele trabalhava com isso, e aí se tu não fazia uma coisa certa, tu era tirado fora ou mandado para o hospício quem tinha problema com bebidas e tal. Hoje em dia, essa sociedade da disciplina, ela não existe mais. É uma sociedade do quê? Da positividade tóxica que a gente falou, e uma sociedade do empreendedorismo de si mesmo. Então, se tu não produz, se tu não ganha dinheiro, se tu não tem 1 milhão aos 15 anos, tu não presta. Como se tu fosse só trabalho, como se tu fosse só dinheiro. Não, as pessoas são formadas de muitas camadas. É que nem um vinho, muitas camadas, né? Depende de quanta maturidade a gente tem. Então, é uma blasfêmia, uma mentira, isso tudo que acontece. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tem tempo de refletir. É o cérebro límbico, que aí tu olha... Emoções, né? Exatamente, tu se compara das emoções. E muitas vezes as pessoas não têm esse preparo de reflexão, de refletir sobre isso que está acontecendo. E aí um Uber se diz empreendedor. Não estou falando mal, mas se diz empreendedor. Aí se ele fica doente, se ele bater o carro, ele não tem um Estado por trás que pode dar um apoio, ele não tem uma empresa. Então, a partir do momento que a gente diz, não, autonomia com responsabilidade, eu sou chefe de mim mesmo, eu não preciso do Estado para nada. Mentira, mentira. Em algum momento vai bater lá. Exatamente. O SUS é o quê? Né? Daí já puxou outra coisa, mas tem a ver. Porque se eu não tenho dinheiro para pagar um plano de saúde, onde é que eu vou recorrer? Adri, eu estava
ouvindo uma entrevista, né, com a escritora agora que vai voltar a novela Vale Tudo, né? Sim. Que é da época de vocês, né? Nossa, né? Sim, cara, eu fiquei assistindo no novelaço, domingo. sim. Vale Tudo é da No quem domingo. matou Tu vai ver o como os Dutch antigos Hotman. faziam coisa boa, César. Não, isso eu não sei. Não, mas no domingo O que eu sei sobre isso existia em algum momento uma Vale novela Tudo. chamada Vale Tudo, só. Sim, ela- Sim, ela tinha o Odete ficou- Roitman. Isso, A minha mãe me chamava de táxi penteado, que eu tinha uma mecha branca Ficou aqui, que era famosíssima Odete porque Roitman. essa personagem morre, né? A Odete. A Odete. E aí é um mistério nacional, assim, quem matou e meio que vazou quem matou, né? E a direção teve que gravar um novo final para surpreender nas telas, né? E enfim, a escritora agora que está remodelando a novela, que acho que já estreou até, inclusive, não sei. Acho que né? sim. Bom, pegou uma boa Ela- parte do Fantástico para falar como foi, né? Ela estava comentando uma questão de que uma personagem da novela de 89, que vendia cachorro-quente, era vista como alguém desempregado que tem um bico. E que agora, na versão de 2025, é uma empreendedora. É isso aí. Ela faz a mesma Perfeito. coela faz a Perfeito. mesma coisa, ela vende cachorro-quente. Agora ela tem um status diferente. Mas a percepção social sobre a mesma coisa que ela está fazendo mudou. De um bico para uma... Ela é uma empresária. E só que assim, se ela tem um bico, então tu vê, tipo, é alguém que quer sair daquele emprego e quer fazer alguma outra coisa. Mas se ela é uma empresária, então agora ela tem o marketing, que ela tem que botar no Instagram as fotos do cachorro-quente, anunciar. Ela tem os recursos humanos, ela talvez tenha que contratar alguém para ajudar nas vendas, talvez ela tenha a contadoria. Mas tu vê, tudo dentro dela. Sim. Como ela tem várias facetas, como um vinho tem várias facetas, aprendi CEO isso, de si mesmo, aprendi né? isso agora, CEO né? de si mesmo. Mas ela é uma empresa, dentro dela vive uma empresa com várias facetas, o marketing, dia é um recursos CEO de si humanos. mesmo. Exatamente. Performance total, Performance performance. total. E aí, quando a gente vai falar dos grandes escritores e tudo da área da administração e do marketing, que falam, o diretor ou o dono ou quem está tomando as decisões tem que ser mais estratégico. Perfeito. Quando tu tem pessoas no operacional para fazer o operacional para ti. Mas aí vamos pegar um diretor de escola. Muitas vezes não tem alguém para fazer a manutenção. Estourou um banheiro, ele tem que sair do estratégico e ir lá professor consertar o ficou banheiro. doente. O professor ficou doente, Quem vai vai ter que substituir assumir. o professor? Exatamente. Como um microempresário, um pequeno empresário, que muitas vezes vamos pensar na estratégia. Mas muitas vezes não tem o tempo de pensar na estratégia durante o dia, tem que pensar no final de semana, abrir mão da família. Então, essa questão da sociedade e da performance está gerando o quê? Está gerando estresse, está gerando cansaço, depressão, ansiedade. São as doenças da modernidade. Né? E de alguma maneira, esse procedimento de não poder descansar porque tem que cuidar de outra coisa de noite e tem que cuidar de outra de madrugada e ainda tem que acordar cedo, é aprovado, né, recebe a aprovação da sociedade. Então, ele recebe ainda uma recompensa. As pessoas olham para ele e dizem, é isso aí, essa é uma pessoa que se esforça, que vai atrás. O outro lá que daqui a pouco não quer ter que fazer essas coisas, já é visto de outra maneira. E é uma coisa um pouquinho curiosa da gente ver, que mesmo se a gente for pensar do ponto de vista da produtividade, o fazer coisas o tempo todo não necessariamente é o melhor meio de produzir, pelo menos para todo mundo. Eu acredito que existam pessoas que funcionam dessa maneira. Mas o ócio é muito importante, inclusive, para a gente achar soluções para os problemas. Né? Tem uma expressão que se usa até mais em inglês, mas serve também, que é dormir sobre a ideia. Né? Então, você tem um problema, você está pensando em como resolver algo, em vez de ficar ali trabalhando sem parar, você vai fazer outra coisa, vai dormir. Esse ócio vai fazer com que no outro dia você consiga ter um olhar um pouquinho diferente. Às vezes as ideias surgem nesses momentos de ócio, que são também muito importantes, e a gente fica tentando suprimir. Né? Eu tenho que estar ali na frente da minha tela o tempo todo. Uma coisa que a gente nota é que a gente vem aqui gravar o programa, conversar sobre um assunto e amanhã tomando banho, nós quatro vamos pensar, nossa, eu podia ter falado aquilo lá. Exatamente. Porque é no momento da distração, no momento que a gente não está... Né, É só ali que tu vai pensar sobre, vai né? pensar sobre. Não é tão que as pessoas dizem assim, tive uma ideia tomando banho, né? Uhum. Tive uma ideia quando estava no meu jardim, eu tive uma ideia quando estava passeando com o cachorro. Quer dizer, que é quando o cérebro descansou, reorganizou, né? Uma linguagem, ele reseta, né? Cara, O cérebro reseta. quando vocês estão falando do cérebro, de resetar outro, dormir sobre as ideias e tal, fiquei imaginando, ouvindo vocês, fiquei imaginando, se o cérebro tivesse um fiozinho assim que a gente pudesse ligar que nem uma vela, um negócio, ele já tinha explodido. É o negócio do burnout, de queimar. Aí eu fiquei pensando, por isso a gente chega no... queima. Isso, o cérebro queima. Porque é tão superaquecido, a gente pensa tanto, pensa, com a questão da ansiedade, e nem sempre faz tudo, mas fica pensando o tempo inteiro, não tem esse momento então, vamos lá, né? Já que tu falou de ansiedade, falou de doença, a gente falou de desligar,
e eu, segundo o Ricardo, tenho que trazer dados, né? Porque senão não funciona a minha participação. 35 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de transtorno. Desculpa, informação errada, eu anotei errado. 15% é o número de pessoas com ansiedade, que aumentou o número de pessoas com ansiedade no mundo. E no Brasil, 5,8% das pessoas têm depressão e 9,3% dos brasileiros têm ansiedade. 5,8% tem depressão. Isso eu acho autodeclarado consciente, tem, né? Porque tem muita gente que tem e não sabe que tem ou não consegue assumir que tem nessa condição. Talvez diagnosticados, né? E nem sempre o ansioso mostra que é ansioso. Tem gente que é ansioso disfarça bem. Sim. E os motivos para ansiedade no Brasil. Tá? Motivo para ansiedade no Brasil. Em primeiro e segundo lugar, então empatados em primeiro lugar, 39% é violência e pressão sobre si mesmo. Tu vê, a violência externa e a violência interna tem o mesmo impacto, 39% sobre a ideia de ansiedade sobre si. Depois, com 38%, claro, os motivos podem ser acumulados, né? Por isso que vai passar de 100%. Depois vem 38% relatam não dormir, 33% não ter tempo para fazer as coisas que necessitam fazer no dia e 31% não ter uma quantidade suficiente de dinheiro. Tu pega dos 5 principais motivos, tu tira dinheiro e tu tira violência externa, os 3 é sobre isso que a gente está falando, que é não dormir, não ter tempo e se pressionar muito. Perfeito. Não ter tempo, não dormir e se pressionar muito. É uma estatística fantástica, mas pelo lado negativo, né? Mas que ilustra muito bem aquilo que a gente está falando. Outros desdobramentos disso, né? Eu acho que como professor sente também isso muito de perto. A superficialidade da informação. Como se dorme menos, se trabalha muito, se rola o feed várias horas por dia, muitas vezes inutilmente, né? Eu vejo assim, eu levo o filho adolescente para a escola e eles entram no carro e dizem, vou colocar o Spotify aqui, né? Tipo, primeira coisa assim. Então coloca o Spotify no carro e ele passa a música. A cada 30 segundos ele passa a música, ele não ouve a música até o fim. Por Deus. Então num trajeto aí de 5 minutos, na verdade ele passou umas 15 ou 20 músicas. Sim, não ouviu nenhuma. Não ouviu nenhuma. Né? É como se assim, eu quero dar conta de tudo que está no meu Spotify dentro desse momento. Tu não tem mais aquela questão do curtir, né? Ou de digerir a música, como digerir o filme, como ler. Porque esses são atos de longa maratona, não é 100 metros. Essa é a promessa de felicidade da modernidade, né? Nosso ethos, vamos dizer assim, a nossa razão de ser hoje em dia é tentar curtir o maior número de experiências até o fim da vida. E não tem tempo de curtir e a gente sabe que tem muitos filmes para ver, muitas músicas para escutar, muitos livros para ler, muitos lugares para viajar. Então a gente vai tentar fazer tudo o mais rápido possível para dar conta. A gente estava comentando semana passada sobre violência nas escolas. E o que foi a conversa dos corredores lá na faculdade? Você já assistiu a série Adolescência? Então, assim, se você não assistiu, parece que você tá tipo, fora... Como é que tu vai falar disso se tu não assistiu a série? Entende? Tá fora do papo. Então você vai assistir... eu assisti, por exemplo, em 2 dias, né? 2 episódios uma noite, 2 episódios na noite anterior, dormindo mais tarde do que eu gostaria, para dar conta de ver a série. E eu hoje tenho a nítida sensação que eu não preciso mais, porque 25 pessoas já me contaram toda a série. Tu entende? Eu aprendi pelo outro. É uma forma de aprender, não preciso eu assistir. Cara, tanta gente já me falou, me contou com tanta riqueza de detalhes, que realmente deve ser muito bom, que eu não sinto mais necessidade de ver, não vou ver. E são coisas básicas, na realidade. Eu não assisti, mas até a minha terapeuta disse para assistir. Por quê? E muita gente não entende o que é a série. Né? Mas é essa falta de conexão, é a falta de conexão com a família, é a falta de conexão com o mundo, é essa validação externa necessária, é a falta do reconhecimento pela sociedade, pelos amigos que não têm amigos. Então, tudo isso que a gente passou, só que agora muito mais amplo. Por mais que a nossa... Eu sempre digo isso, né? Por mais que o nosso mundo seja tecnológico, nós somos analógicos, nós somos feitos de história. Não adianta ter tanta coisa para ler, tanta coisa para assistir, tanta coisa para se mostrar, se a gente continua também analógico, não dá tempo de dar conta de tudo. Então vou viver rapidinho, vou fazer tudo rapidinho para conseguir fazer o máximo de coisas. Não, tu tem que ter o tempo de curtir a entrega, a questão de estar presente de corpo e alma. E quantas vezes nós 4 aqui, nós 5, né, tá aí, fizemos isso no nosso dia a dia. Aqui a gente tá de corpo e alma.
Por quê? Porque aqui exige a nossa... Você sabe que esse foi um dos interação. motivos, né? Quando eu acho que o César, primeiramente levantou, quem sabe a gente se reúne e começa a falar de alguma coisa, né? A ideia partiu do César, que a gente tem que dar os créditos. Primeira coisa que eu disse assim, que legal, 1 horinha pra bater papo. Tu entende? Foi uma das primeiras coisas que me veio à mente, assim, no momento que nós vamos sentar e nós vamos jogar a conversa fora de assuntos que a gente gosta, quer dizer... Sem poder acelerar no vezes 2, né? Sem precisar A não ser acelerar. que a gente fale bem rápido assim, daí todo mundo vai conseguir escutar isso em uma hora. Sem precisar Mas acelerar. depois dá pra fazer isso no YouTube, não no Instagram. Não, mas eu recomendo que não façam, né? Porque daí quem assiste na velocidade 2 exatamente perde, talvez, o meandro da conversa. E até porque a gente você fala ouve- rápido. Não, e quando você ouve um áudio na velocidade 2, às vezes de um amigo, de um familiar, a pessoa coloca uma entonação que muda o sentido da frase. E quando você está na velocidade 2, você perdeu. Você já sabe a minha opinião, vocês vão me chamar de louco. Eu não acelero nada porque eu acho uma falta de respeito com eu quem ia me mandou a dizer. mensagem. Eu ia dizer. Ele nem sabe que eu acelerei, mas, cara, ele se esforçou para falar aquilo por algum motivo. Ele quis falar. Ele quis me dar um recado. Então, parece que eu acelerando é muito pessoal. Eu digo assim, mas não estou nem valorizando o recado que ele me deu. Né? Não sei, é uma sensação meio maluca, mas particularmente não faço. Sim, e até isso é uma coisa que vicia, né, a gente. Eu em algum momento parei um pouco de acelerar os áudios também, porque eu não conseguia mais ouvir os áudios na velocidade normal. A gente se condiciona até a querer perder menos tempo com isso, e às vezes é 1 minuto. E não faz o menor sentido. Não faz diferença nenhuma. Mas a gente se sente, nossa, eu fiz mais rápido, né, eu produzi aqui. Meninos, E na aula? já que eu falei das meninas, meninos, os homens vão saber o que eu estou falando. O que tem de homem que dá descarga antes de terminar de urinar? Cara, isso Mas que papo esquisito. Esse é um fenômeno não, que eu não isso é conheço. ansiedade total. Aonde você viu isso? Mas Pelo os amor homens de fazem Deus. isso. É só tu de homem na tua casa? Aonde tu viu isso? Cara, se tu dá descarga antes de terminar de fazer xixi, velho, tu não te dá mais nem o tempo disso, cara. Olha que loucura. Essa eu não tinha essa Mas tô mentindo, informação. não faz sentido isso? eu Eu tinha não essa sei onde é, eu não sei onde tu andou Ah, vendo por isso aí. favor, Até vamos perdi a linha de devagar. raciocínio com esse negócio aí agora. Vai virar um corte esse negócio. Velho. Ah, meu Deus. Não, e aí, Mas não, é eu pensei que ansiedade, tu fosse isso falar é de uma outras coisas. Ansiedade, voltando à mesma região, mas de outras formas, que os... Isso é a sala dos professores, né? Não é, É, não é a aula. Então a é gente verdade. fala essas bobagens também. O que é? O que tu quer? Não, pode falar. Aí ele tá Adri. falando assim. O que eu ia falar? Tá, na mesma região, não o mesmo caso, mas quanto jovem tomando a pílula para ter maior desempenho no sexo? Sim. E aí o que acontece? Fica dependente disso, e quando vai performar, né? E isso também, né? Sempre a performance, a gente já veio falando disso, a performance no sexo sempre se deixa pro homem. Ah, se não foi bom, é o homem. Ah, se não conseguiu, é o homem. Então isso também é um peso. E nem sempre é o homem, muitas vezes a mulher também não colabora. Isso depende dos dois, né? Mas como o jovem hoje em dia, com essa questão da sociedade e da performance, se preocupa muito, vou sair com ela, e se não funcionar, e se não der certo. Tu sabe, Adri, que numa da disciplina de pesquisa de marketing, uma das disciplinas que eu ministro aqui na FSU, a gente ensina técnicas de coleta de dados com consumidores. Tá? Uma delas é muito clássica, da antropologia, da sociologia, da psicologia, que é o focus group, né? O grupo focal. As pessoas são reunidas ao redor de uma mesa, em cima de um objeto de pesquisa, elas lançam as suas impressões, né? E eu fiz um exercício, já que nós estamos descontraindo um pouco, e é um produto real, era um anel peniano. Eu estou rindo porque o Jordano Já era usou? um anel peniano. Não, é que tu começou a falar que era Eu uma olhei a coisa cara meio do engraçada. Garcês, Eu lembrei da pessoa dando a descarga. Deixa eu só fazer, antes de terminar a história. Tu falando desse exemplo, eu fico muito mais tranquilo com aquilo que eu falo em aula. Tá bom. Porque eu não chego tão longe assim. Não, eu dei um exercício em É que é aula. comportamento do consumidor. Comportamento do consumidor. Claro, pesquisa. claro. Era um anel peniano que tu conecta via Bluetooth no teu celular. Meu Deus, pra quê? Tu não contou isso aí pra mim? Sim. Toca Spotify. Tu não é minha aluna? E ouve a sala Não, dos mas na sala dos professores. professores. Tu não contou isso aí na sala dos E professores. aí, cara, é possível tu plotar, por exemplo, penetrações por minuto. Meu Deus, Que cara. isso? Tô Mas daí falando tu vai estar sério. sentado, vai estar fazendo o quê? Tipo, tu vai ter que estar... Como? Pra usar Tô esse anel falando peniano? sério. Aí ele acende luzes ou ele emite aviso sonoro se tu tem um desempenho inferior ou ao teu próprio Não. histórico, né? Ou acima ou abaixo, e tu tem gráficos. Não, visuais. peraí. Quem tá... Tipo assim, se tu for performar, tu vai botar um anel peniano em ti É, mesmo? ele vai estar conectado ao teu celular pelo Bluetooth, ele tem um softwarezinho que vem junto com ele. É o Apple Não é Watch. no outro. É tipo um Apple Watch peniano. Meu Deus. Tá, mas peraí, tu não põe no outro, tu põe em ti mesmo. Em ti mesmo. Né?
E aí, quando eu perguntei para os alunos assim, ok, isso existe, é um produto, tá? Aí dei lá o briefing do produto para os alunos, eles leram sobre isso e disse, olha, agora troquem ideias, o que vocês acharam disso? Usariam, não usariam, por quê? Eu ia perder a atenção, eu ia ficar olhando o anel peniano do outro. E uma das coisas que falaram foi exatamente o que tu falou. Até, assim, não só alunos homens como alunas mulheres disseram assim, tá, mas a pressão, então, pela performance é colocada toda no homem, então. Porque está se medindo a frequência da penetração, a quantidade de penetração, o ritmo, não sei o quê, e a mulher. Eles disseram exatamente nisso. É isso que tu colocou. Quer dizer, então os alunos disseram assim, tá, até usaria a primeira vez para experimentar, mas não é uma coisa que usaria continuamente. Não, olha, o que eu fiquei grudada no anel peniano. Se tiver um espelho... Já pensou se tiver um espelho, tu vê o cara ali e o anel peniano? Com luzes. Com luzes. Uma pessoa que tem, assim, uma falta de foco, se foi. Não, agora acabou com o negócio. Puxa outro assunto, vai. Anel peniano. E vende muito? Puxa outro assunto. Claro que vende. De qual marca tu olhou? Não lembro exatamente. Mas como exercício eles levantaram exatamente isso. Sim, levantaram problemas, né? Tipo, por que eu usaria um troço que me cobra a minha própria performance e na verdade deposita só em mim a performance, né, do momento, que é o momento a ser vivido a 2, por exemplo. Não, mas a gente Ou a 3. A gente compra uma coisa que nos cobra a própria performance. A gente tem uma coisa que nos cobra a própria performance o tempo inteiro no celular, né? A gente tem o Instagram que nos dá performance de curtidas. Sim. A gente tem o WhatsApp que nos dá performance de quantas pessoas se importam com nós e mandam um bom dia pra gente. E a gente tem a conta bancária que dá performance do extrato, né? Então isso é só mais uma manifestação, essa é uma manifestação física em outro campo. Claro, e a balança, mas a gente carrega o indicador de performance no bolso o tempo inteiro. Ele apita quando a gente está bem, né? Claro, nós todos aqui estamos aqui ao vivo. Ok, mas nós estamos falando só de exemplos, né? Alguns mais sérios, outros mais brincalhões, né? Mas que realmente fazem parte de várias esferas da nossa vida. E até agora o ouvinte pode estar pensando, né? Ok, só falaram dos problemas nessa mesa, tá? E como lidar com isso, então? Né? Que é outra face, quer dizer. Aí eu volto a uma questão que, assim, todos nós temos liberdade de escolha. Eu posso querer viver essa vida do espetáculo, da performance, eu posso querer desacelerar, ou tornar minha vida um pouquinho mais moderada, digamos assim, né? Com os temperos de ócio ao longo das 24 horas. Mas já tem uma frase antiga que diz assim, ter liberdade de escolha é carregar para si uma responsabilidade muito grande, porque tu vai ser visto como um diferentão, né? Tu vai ser visto como diferente, quer dizer, tu está na contramão da história. E poucos têm a coragem de assumir a sua liberdade de escolha, né? Nesse mundo tão veloz, né, que a gente está falando. E nem só a liberdade de escolha, porque eu posso querer e ao mesmo tempo comprar vários livros, exemplo próprio do Ikigai, do ciclo circadiano, mude seus hábitos, mude sua vida, e aí começar a colocar em prática, dá certo uma semana e depois cai na rotina de novo, naquela loucura. Então, por isso que eu chamo a atenção também nessa questão que tu falou, Ricardo, da liberdade de escolha e querer ter escolha e querer escolher, a questão de refletir sobre o teu dia. Né? E quem pode fazer terapia, eu acho que é bem bacana isso, porque é um momento que tu se propicia com um profissional para fazer questionamentos, não com o chat GPT. Ou mesmo a própria pessoa, à noite, se tiver um tempinho, pensar como foi o meu dia. Será que eu atendi mais as... Isso, será que eu atendi mais as demandas dos outros ou atendi a minha demanda? A questão da academia que a gente falou antes. Eu estou indo por uma demanda minha, porque eu vou me sentir melhor e tudo mais, ou uma demanda da sociedade. Então é isso, é querer também fazer. Claro, muita gente, a gente não está falando aqui de quem depende de trabalhar de manhã para comer ao meio-dia, não é isso. Sim. São pessoas que já têm uma casa, que já têm o que comer, já têm um salário, sabe? Já têm uma vida estruturada, que conseguem ter escolhas. Eu adoro os memes, né, da internet e essas frases prontas aí do dia a dia, né? Então, por exemplo, assim, eu já ouvi assim, vou na academia, por exemplo, 9h30 da manhã ou 2h30 da tarde, qual é o horário de herdeiro. Horário de herdeiro. Horário de herdeiro. É tipo assim, isso não é normal na sociedade da performance. Como assim? Tu tá na academia num horário que é produtivo. Isso é um rótulo, né? Que te coloca. Assim, mas esse cara aí não tá produzindo, né? Esse cara não tá trabalhando. Olha que vida boa. Sim, sendo que o professor trabalha até as 10, né? Todos nós professores, a gente sabe. Todo mundo sabe que o professor não trabalha, né? O professor é só Mas sabe esse exemplo que tu deu? Eu lembrei do Diego, meu cunhado. Que ele foi morar
foi morar para São Paulo depois. Mas aqui em Bento, São Paulo já é mais assim, ele trabalha em casa, faz tudo em casa. E São Paulo ninguém tá nem aí com a vida do outro real, mas no Instagram sim. Mas aqui, como ele também tinha a própria empresa, trabalhava em casa, era a Venda Mais Vinho, e dava cursos e tudo mais, ele podia sair para ir ao supermercado às 10 da manhã e ele trabalhava em casa assim, Fantástico. de roupa, normal, pijama, sei lá. Só que daí o que ele fazia? Ele botava a camisa, ele se arrumava para ir. Por quê? Porque ele dizia assim, gente, eu passei anos fazendo isso. Porque vai que alguém me vê e diz assim, ó, aquele vagabundo lá não tá fazendo nada, indo no supermercado camiseta. agora de camiseta, jogado, né? Então ele tava trabalhando em casa, assim, tava tudo certo. Só que para os outros. A imagem é mais importante. A imagem. Que é o que o Guy Debord falava na Sociedade do Espetáculo, né? A imagem da pessoa é mais importante que a própria pessoa. Mas quantas vezes a gente faz isso, sabe? E depois, quando ele amadureceu, ele falou, quer saber, ninguém paga minhas contas, ninguém paga os boletos. Eu vou do jeito que eu tô e eu tô trabalhando. Sabe? É uma responsabilidade da liberdade de escolher. Exatamente. Não, e tem coisas que infelizmente são inevitáveis, assim, então a gente está numa sociedade que está colocado isso, não ter algo para fazer em determinado período do dia é visto como reprovável, mas a gente não precisa, né, mostrar isso o tempo todo, mostrar também é uma escolha, então eu posso ir na academia às 10 da manhã e só não falar nada para ninguém, tá tudo certo, né? Porque eu sei que se eu mostrar vai vir uma sanção social, vai alguém olhar e vai dizer, esse cara aí é um vagabundo, tá na academia às 10 da manhã. Mas a gente tem a escolha de simplesmente ir, simplesmente não mostrar. E nós estamos muito condicionados a mostrar justamente para ir em busca daquela recompensa de dopamina, né? Então, eu vou colocar na academia, a reação vai ser, nossa, isso aí, esse cara tá se cuidando, esse cara não sei o quê. Mas isso não é necessário, né? Isso também é uma escolha. E agora uma pergunta. Na empresa, se não é necessário botar nas mídias sociais, na empresa, teu diretor, ou teu CEO, ou o teu gerente te pede um trabalho. Tá? Que seria contra a lei, né? Sexta-feira à noite ou domingo de noite, para o outro dia, porque o conselho vai se reunir. Tu tem a opção de dizer, não, eu não vou fazer. Como porque, isso vai ser visto, né? eu não vou fazer porque tu tinha me pedido um overview que eu fizesse tal coisa e agora tu mudou. Agora quer que eu faça outro, eu vou abrir mão do meu sono, vou abrir mão da minha família, vou abrir mão das minhas coisas para atender as entregas. Então, quantas vezes a gente consegue dizer não? É a queixa que a gente está ouvindo hoje, né, com relação ao trabalho, né? As novas gerações questionando exatamente isso. Assim, não, eu vim para fazer meu trabalho, eu não vim para amar meu trabalho, não vim para ser amigo de ninguém. Tu entendeu? As novas gerações, elas têm um pouco dessa pegada aqui. Nada de ficar fazendo coisa fora do horário. E isso, obviamente, choca a cultura atual, né? Mas, Ricardo, assim... É difícil, é difícil. Eu vou discordar de ti, da Adri, do Jordano, tudo ao mesmo tempo, mas vai ser tranquilo, tá? Não me xinguem. Nós temos o direito de réplica. Eu acho que a liberdade que tu fala, ela não adianta para ir contra uma sociedade do cansaço, uma sociedade da performance, uma sociedade cada vez mais acelerada, porque é a própria liberdade que nos faz fazer isso. Que é justamente agora pegando da Adri, a gente não tem patrão agora que nos manda. O patrão não vai mandar mensagem domingo de noite pedindo para tu fazer o relatório, porque sexta-feira, depois do horário, tu já fez. Porque tu quis fazer. O funcionário vai fazer porque ele tem a liberdade de escolher ou não fazer, mas como ele quer ser muito produtivo e legal, ele vai ter feito já. Então, quando o patrão pedir, ele vai dizer, nossa, eu já fiz. Entendi. Ele se antecipa. Não precisa mais a ordem do patrão, a ordem vem de dentro. Se ele mudou, eu entreguei aquele, ele mudou. Não, claro, mas é justamente pelo excesso de liberdade que a gente faz as coisas antes. E a gente não está indo atrás de aprovação social. A aprovação social é menor e menos importante para nós do que a aprovação a nós mesmos. A gente se sente bem quando a gente posta uma foto no Instagram, independente das pessoas curtirem. Não, claro, a gente fica melhor se as pessoas curtirem. Nossa, como ele é esforçado na academia. Mas a gente faz por nós. Então, justamente essa liberdade que tu fala que poderia nos salvar, é essa liberdade da sociedade do cansaço que nos pune. É ela que nos escraviza. Não precisa ter um chicote lá. É justamente não ter o chicote, ele está internalizado. Então, é ele que acaba dando essa... Me parece não a salvação, mas justamente a repressão. Entendi. Boa. Mas eu fico pensando, por mais que tu não queira, sempre essa questão do Instagram, né? Por mais que tu não queira fazer, eu não me sinto feliz porque eu postei uma foto minha lá, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fico chateada quando o mundo interpreta que as pessoas não existem, que quem não tem redes sociais não existe. Tu entende? Tu se sente pressionado a contratar alguém para te ajudar, porque tu tem tantas entregas para fazer
que não consegue ficar no estratégico, tu fica na operação fazendo as coisas, e para o negócio dar certo, para bater as metas, para entregar, que tu não consegue botar lá o que tu tá fazendo. Aí tu tem que contratar uma outra pessoa para fazer isso, daí é mais gasto. É tipo assim, tu trabalha para chegar em casa, não é o fato, mas no passado, para chegar em casa, para assistir a TV, que diz que tu não tá bem vestida, que daí tu trabalha mais para comprar aquela roupa que tu vai usar, ok, mas numa casa que tu tá pagando que é maior do que os teus vizinhos, que tu ainda tá pagando e tem que trabalhar mais, daí tu tem que trocar o carro porque disseram que o teu carro não é bom. Então tu tá sempre atrás de uma coisa. É o marketing. O marketing promete uma felicidade que nunca entrega, como tu falou antes, sabe? Então, por isso essa questão de escolher, de ter a coragem de escolher, porque não é fácil. Quem tem possibilidade de escolha? Nós temos possibilidade de escolha. Nós temos possibilidade, né? Mas quanto mais possibilidade de escolha a gente tem, mais confuso fica. Porque se tu tem só um caminho, é mais fácil. Alguém poderia dizer, então, vamos refletir sobre isso, né? Bom, então se eu estou na academia às 10 da manhã ou às 3 da tarde, eu poderia dizer exatamente por causa da minha performance passada que eu consigo fazer isso hoje. Mas tu tá fissurado pela academia, né? Não, é um exemplo, porque é muito comum hoje nas redes, tu entende? Sim. É muito comum, a academia hoje é uma das coisas... Academia e restaurante é o que tem nas redes, tu entendeu? Se existe, né, duas fontes assim de divulgação de si mesmo, é exercício físico e comida e bebida. Obviamente, tem trago, academia e prato na mesa. Né? Eu diria assim que é o tripé de ouro das redes sociais hoje. Né? Então, a gente poderia dizer assim, ok, cara, então você está dizendo que eu sou herdeiro porque eu estou nesse horário, porque eu sou... Mas eu me preparei para isso. Eu me preparei para hoje... Eu já corri o suficiente. Eu já corri o suficiente para hoje me permitir poder fazer isso, então eu já fiz a minha performance, agora eu me dou o direito a desacelerar. Mas eu acho que justamente... Isso é maturidade. Mas, Ricardo, eu acho que exatamente o contrário. E não precisa estar milionário para isso, é só escolhas profissionais. Mas eu acho que a pessoa não desacelera. Uhum. Se ela desacelera, é momentaneamente. Quando a gente sai de férias e vai para a praia e fica uma semana lá, ou depende, quem tem mais condições, um mês, fica lá um mês na praia sem fazer nada, é para voltar em março, em fevereiro, e ter mais no gás. Tanto que o que a pessoa publica quando está na praia, todo mundo publica isso. Recarregando. Recarregando a bateria. Então, mesmo isso serve para tu recarregar a bateria, porque aí sim, aí eu vou voltar e... tudo. Né, meu Deus, aí... Mas daí eu faço uma pergunta. Se até agora tudo que a gente falou que podia fazer, Ricardo, não funciona, a questão do Ikigai aí, do japonês, para escolher o que tu gosta, para trabalhar e tudo mais. Ciclo circadiano, de dormir na hora certa, comer na hora certa, dormir às 7 horas de sono, que a maioria não faz, né? A questão das escolhas. O que dá para fazer então se não funciona? Não, para romper isso aí na verdade é um comportamento revolucionário, cara. Uma pessoa hoje para fazer isso aí, ela é uma revolucionária. E ela tem que topar todas as sanções sociais possíveis. Tu entende a liberdade de escolher ter momentos de ócio, administrar sua vida para ter momentos de ócio, de hobbies, de desafogo. Ela sabe que ela vai sofrer uma invalidação social em maior ou menor grau, mas é um ato revolucionário isso. Sim. Tu entende? E é necessário uma mudança estrutural da forma que a gente leva a vida. A gente conseguiu, e o marketing é muito culpado, né, vocês do outro lado da mesa, mas a gente deixou, né? O direito deixou fazer isso acontecer. A gente comercializou todos os espaços da vida. Então, quando chegava em casa e deitava na cama, tu tava livre, assim. Tipo, tô na cama, eu tô livre de propaganda, eu tô livre de gastar dinheiro. Não, agora a gente consegue gastar dinheiro e virar um produto o tempo inteiro. Então, toda a vida foi comercializada, né? Então, tu vê, se para mudar isso, tem que mudar toda a forma que o sistema se estruturou para você não poder mais deitar às 11 horas da noite e não vou dar uma última olhadinha aqui no Instagram. Entende? Esse é o ponto. Quando tu falou direito, né, eu lembrei daquela mãe que tinha um meme, daquela mãe que roubou o ursinho para ser presa e conseguir colocar a leitura em dia. Eu pensei, vocês ajudaram mas isso também. Aquele seriado ou filme, desculpa, o Poço, que eles vão para aquela prisão e tal, e o cara vai para a prisão para ler Dom Quixote, acho que se eu não me engano. Não sei. Mas é uma prisão onde as pessoas vão voluntária ou involuntariamente, e ele aceita ir porque ele quer ler um livro, sabe? Assim, hoje o marketing... É um motivo de ir para preso. A questão do marketing, tu sabe que tem aqueles retiros que as pessoas não podem, vão dormir no chão, tá? Não vão ter que preparar a própria comida. Não tem internet. Não tem internet, não tem nada. É como se vivesse sem nada. No passado, pagam milhares de dólares para ficar lá uma semana, 15 dias, se desligar, serem obrigados a se desligar e voltam. Mas tu vê, é nessa lógica de recarregar a bateria, e se precisam pagar milhares de dólares, eles precisam se forçar
a desligar. Então, quando fala assim, temos a liberdade, temos a opção. Não tem. Porque se tivessem a liberdade e a opção, ainda mais gente com dinheiro para gastar milhares de dólares, desligariam na vida normal. É justamente por não terem a opção que acabam tendo que fazer uma coisa forçada. Escolher um momento. Escolher um momento forçado. E não consegue fazer isso rotineiramente. Por quê? Porque não quer abrir mão da qualidade de vida, das coisas que tem. Não é quanto a gente ganha, sim quanto a gente consegue economizar. Porque tem muita gente que tem salários exorbitantes e que vivem dependendo do próximo salário. Se tiver qualquer corte, já sentiu. Vocês não se sentem, não sei se vocês costumam fazer isso em sala de aula, eu às vezes me sinto pregando no deserto, fazendo a metáfora lá, né? A gente volta e meia em muitos momentos da aula, e no marketing é muito fácil fazer isso, né? Que a gente está rodeado dessa questão. Em muitos momentos, praticamente todas as aulas, a gente coloca essas questões na mesa que a gente está debatendo aqui. Né? Os alunos ficam te olhando assim com seriedade, tu nota assim que eles estão, né? Até que ponto conseguem praticar, como diz o César, né? Não sei, entende? Mas acho que, por exemplo, um dos poucos momentos da vida, onde a gente ainda consegue parar e pensar e discutir sobre essas coisas é o ambiente da sala de aula. Né? Eu acho que a sala de aula, nesse ponto, para quem estuda, não diria que é um momento de ócio, né? Porque tu está ocupando a tua mente, assim, mas um momento de parar e pensar sobre a tua própria vida, sobre as rotinas. Através do professor lançar o assunto, do professor puxar o assunto, sabe? Eu acho que isso é bacana. E saber questionar. Mais importante, muitas vezes, as perguntas que a gente faz sobre a vida do que as respostas, né? Por que eu fiquei pensando nisso agora que tu estava falando? Ontem, eu dei um exercício para eles fazerem em aula. E aí alguém usou o ChatGPT. Né? Cada vez mais a gente vê. E aí eu falei, então também vou usar o ChatGPT, vamos ver quem dá a melhor resposta. Né? Então a aluna fez, mostrou, eu disse, olha a minha agora. Ela, mas prof, como é que o ChatGPT não falou que as 4 características do serviço são essas e não falou dessa questão da AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, né? Não falou da questão da narrativa, do storytelling, do mercado e tudo mais. Eu falei, não falou por quê? Porque tu não perguntou. Tu não deu as diretrizes. Olha, eu gostaria que tu fizesse isso e isso, seguindo tal e tal metodologia, me responda tal e tal coisa. Não, ela só botou lá, características do serviço para diferenciar açúcar, vamos supor, né? Nesse muito caso. Prático, né? Um troço muito prático. Isso, né? mas se tu conhecer mais possibilidades, mais metodologias, ele tu também consegue... te dá mais. Exatamente, ele vai te dar mais e mais focado no que é necessário. A mesma coisa a vida. O que a gente fazia quando tinha 15, 16, 20, 21 anos e o que faz agora? Né? Como as pessoas se questionam? Será que tem gente se questionando? Ou a gente não tem nem tempo de questionar? Eu sou um exemplo, eu estou vivendo a vida atropelada ultimamente. E é muito bom esse momento aqui, porque, que nem o Ricardo falou, é um momento da gente conversar, é um momento de refletir, é um momento de se questionar, sabe? De pensar assim, o que a gente está falando, a gente está colocando em prática? Todas as metodologias que a gente conhece, toda a vivência, tudo, está fazendo alguma coisa? Ou não? Porque teoria sem prática não existe. Né? A prática sem teoria até existe, mas é uma prática meio atrapalhada, vazia. Exatamente. Vai, senão eu achei que ia falar uma coisa. É que esse momento de reflexão é muito perigoso, né? Esse momento de ter a conversa e as pessoas é revolucionário. E é revolucionário com base. Tem um filósofo francês que eu gosto muito, que é Albert Camus, que ele escreve sobre essa ideia de você, quando para refletir sobre a própria vida, você percebe o absurdo que é a vida. Quando você percebe o absurdo que é a vida, você tem duas escolhas. Ou você vai em busca de respostas prontas, tipo, em busca de alguma resposta religiosa, moral, ou até mesmo uma filosófica. receita. Os livros de autoajuda. Uma receita de autoajuda. Tutoriais. Então, e você comete o que, na visão dele, é o chamado suicídio filosófico. Então, meio que você aceita alguma coisa pronta para a sua vida, abaixa a cabeça e segue sem dar mais bola no absurdo. Suicídio filosófico. Suicídio filosófico. Você meio que aceita... você ignora esse absurdo, aceita uma resposta pronta, uma autoajuda, alguma coisa, e segue a vida sem mais pensar naquilo. Segue a fórmula de um outro, né? Você segue a vida sem viver. Porque você meio que aceita que a vida o que a gente estava falando da ignorância. Que a ignorância muitas vezes... Isso, você aceita a ignorância. Porque o absurdo machuca, é muito difícil você olhar para a vida e pensar, nossa, isso aqui tá tudo errado. E a outra forma, claro, para o caminho é se revoltar. Vendo que está tudo errado, tentar criar um sentido seu no meio desse absurdo que é a existência. Mas isso, né, envolve uma revolta, envolve um sacrifício, envolve assim você também, como o Ricardo colocou, tipo, entender que o mundo normalmente caminha
para respostas fáceis e prontas. E você talvez vai querer construir uma coisa por você. Quando você construir uma coisa por você, não tem chat GPT que te ajuda, né? Tem que sair de dentro. Acho que deu, né, gente? Com essa daí, tá vamos bom. embora. É um vamos bom refletir. momento, é um bom momento pra gente encerrar. Não vai ficar melhor do que isso. Não, encerrar com essa reflexão. Obrigado. Querem falar alguma coisa? Não, acho que não. Acho que é só salientar, destacar assim, que como é bom estar aqui conversando. É 1 hora, mas é 1 hora de gente assim que pensa, né, de certa forma parecido, ou que às vezes diverge, mas de forma sempre respeitosa. Né, é um bate-papo legal e a gente, eu acho que consegue exatamente transmitir um pouco do que é a sala dos professores, né, aquilo que a gente gosta de falar de uma maneira um pouquinho mais solta, né. Perdoa os ouvintes pelas bobagens, mas as bobagens fazem parte da sala dos professores. Os cortes vão ser sensacionais essa semana, pessoal. Aí, né? Eu não autorizo esse corte. Valeu, obrigada. Se deem esse tempinho, gente, para refletir e para falar com os amigos e se curtir. Valeu. Até mais.